Como na citação imortal de Rick Martin, Uepa! Bom dia! Estamos aí, Brasil! Sabe por quê? Porque sextou, e sextou em final de semana de à parte, ou seja, a coluna jurídica no feed do Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, comento com você algumas das questões do mundo das leis, dos tribunais, das decisões judiciais, dos distinguishings. Pois é, vai ter hoje, vai ter hoje. Enfim, tudo aquilo que às vezes você olha no noticiário, você olha por aí, você vê nas redes sociais, você vê na boca do povo e fica assim: meu Deus, por onde é que eu começo a entender? Bem, quer uma dica? Começa por aqui. Começa por aqui porque aqui a gente resume a bagaça para você. A gente coloca numa linguagem que você compreende, a gente coloca em termos que você conhece, nada daquele juridiquês intransponível, e aí você pode muito bem, a partir daí, né, é o que eu sempre recomendo como professor, você não fica só em uma fonte de conhecimento. Aí, já com alguma coisinha mais mastigada, já com alguma coisinha mais resumida, mais adiantada, aí você parte para as leituras um pouco mais densas e assim nós vamos avançando, né? Então o Aparte está aí para isso. O Aparte está aí para ajudar você a ficar por dentro, para colocar você na cara do gol das novidades do mundo do direito, sempre utilizando essa linguagem aí que é para começar o seu dia já sem enrolation, tá? Aqui o papo é reto, aqui a explicação tenta ser a mais singela possível. Bom, você já deve saber, porque eu estou falando tanto aqui, né? E eventualmente você já conhece o Plá, você já conhece o cardápio, mas não custa dizer, nós somos o Vira Casacas. Isto é, a.k.a. um dos podcasts mais escutados e mais queridos do Brasil, onde toda terça-feira tem episódios incríveis para você. É só assinar o nosso feed em todas as plataformas, todos os streamings, todos os lugares que vocês quiserem. Mas é claro, o Vira Casacas não para. Quando tem, por exemplo, bombardeio a Teherã e a Dubai, o Vira Casacas tem lives extraordinárias também. Quando tem eventos impossíveis aí, ou bem possíveis, né? Você pode ficar ligado e ativa o sininho no YouTube lá e no Instagram, porque o Vira Casacas está com você. Fora isso, nós também temos as nossas colunas, porque afinal de contas, né? Aqui o trio trabalha, mas o trio também tem carreira solo. Eu estou falando do trio de apresentadores mais fofo que você pode encontrar. Então, numa sexta-feira, você vai ter RT comentado, histórias que você não sabia que você precisava escutar, com Felipe Abal. Na outra sexta-feira, às vezes no sábado, né? Sabe como é que é? Você tem o nosso cronista preferido do Armagedon, Carapanã, com Várzea, coluna que é sucesso de público e crítica. Na outra sexta-feira, bom, que é por acaso a sexta-feira como essa aqui onde nós nos encontramos, que nada mais é do que o dia 6 de março, rapaz, já estamos em março, hein? Já é mês 3 de 12, olho no lance. Você tem o Aparte, você tem eu aqui falando no seu ouvido. Bora então conversar, porque o assunto não poderia ser outro. O pessoal quer porque quer entender que porcaria é essa de distinguishing e por que que isso aí está afetando de tal maneira as discussões sobre casos como, por exemplo, aquele do Tribunal de Minas Gerais, onde houve um voto por uma absolvição de um sujeito acusado de estupro de vulnerável e, bem, que salada é essa? Que polêmica é essa? Vamos começar? Então, bora, vem comigo. Primeira coisa, então. Primeira coisa, no nosso Código Penal existe o artigo 217-A. Não se assuste, tá? Quando aparece assim letra A, às vezes até letra B, às vezes muita letra, né? O que acontece? É porque a gente está inserindo crimes novos, a gente está inserindo não só crimes, mas muitas vezes, né, algumas diretrizes novas, e aí você não quer romper com toda a numeração subsequente, portanto, às vezes acontece. No caso, o artigo 217-A, ele foi incluído em 2009, ele não era parte da redação original do código. Em 2009, caso você não saiba, fica sabendo agora, a gente teve uma reforma bem interessante, bem substancial nessa parte dos crimes contra a liberdade sexual,
que inclusive antigamente eram crimes contra os costumes, né? Agora a gente tem crimes contra a liberdade sexual e a gente tem crimes num título maior ainda contra a dignidade sexual, o que significa que vamos catalogar aqui nessa parte do código, que começa no artigo 213 com o estupro, uma série de infrações cujo bem jurídico, ou seja, aquilo que a gente quer proteger, aquilo que a gente quer tutelar, é a dignidade sexual das pessoas, é a liberdade sexual das pessoas. Então, o título 6, o capítulo 1, abre com estupro no 213, estupro na modalidade simples. Agora, vamos baixar um pouquinho, então, até o 217, porque ali, que foi incluído pela Lei 12.015 de 2009, o 217A, ele tem a figura do estupro de vulnerável. Então, ali está prescrito assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 10 a 18 anos e multa, tá? Bom, o parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput, ou seja, as que acabaram de ser descritas, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, o estupro de vulnerável, ele é a figura que penaliza a ideia de você praticar qualquer tipo de ato sexual, e veja, a lei ela define conjunção carnal, ou seja, a conjunção carnal é o ato sexual em si, na modalidade mais básica, é a penetração, né, pênis-vagina. Agora, a gente fala de qualquer outro ato libidinoso para entrar também no pacote outros tipos de práticas sexuais que não sejam, né, a questão de uma relação hetero-ortodoxa ou coisa parecida. Tem mais maneiras de se praticar atos sexuais libidinosos, tem mais maneiras de estuprar alguém que não seja necessariamente um ato de penetração. Acho que todo mundo sabe disso e, se não sabe, pelo menos, né, intuitivamente concorda. Bom, você está vendo que a figura aqui ela está trabalhando com um problema que é a falta de possibilidade de resistência da vítima. Então, não é como, por exemplo, o estupro na modalidade comum do 213, que diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso. Então, no estupro, na modalidade que a gente chama de simples, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ato mediante o uso de violência ou de ameaça de violência, para constranger a pessoa, para forçar a pessoa. Aqui, nós não temos necessariamente um forçar nesse sentido da violência explícita, mas nós temos uma outra questão que é a situação onde a pessoa não tem clareza ou não tem discernimento ou não tem condições de exercer algum tipo de negatividade ou de resistência. Lembra daquela coisa que é muito importante lembrar, principalmente homens que estão me ouvindo? Lembra daquela coisa do não é não? Pois é. Aqui o que acontece? Aqui a pessoa ela não está em condições de discernir ou de dizer tranquilamente um não. Seja porque, na hipótese do parágrafo, a pessoa tem algum problema mental, tem alguma deficiência, ela não tem muita noção do que está sendo praticado, ou talvez quando ela não pode oferecer resistência porque ela está embriagada ou está sob efeito de algum entorpecente ou remédio. Então, lembre-se você aí, a pessoa que está completamente fora de si, por exemplo, por mais que seja maior de idade, por mais que tenha a vacina tomada, por mais que esteja tudo direitinho, pois é, se essa pessoa não tem total condição de resistir, você não pode presumir que está tudo ok. Então, de novo, principalmente homens que estão me ouvindo, o não é não, tá? Mas o sim de algumas pessoas não pode ser tomado simplesmente como um sim, porque existem contextos e existem circunstâncias. Eu acho que é um pouco fácil de entender, né? Uma pessoa completamente bêbada voltando da festa, uma pessoa que tem alguma enfermidade e que não tem muita noção. Por mais que essas pessoas sejam maiores, elas estão num momento de déficit de resistência. Elas poderiam, em outro contexto, dizer não, mas naquele não vão. Então, não vá fazer coisa de incorrer no crime para depois vir com desculpa. Ah, mas não sei o quê. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Então, presta atenção. Vamos para o caput aqui, porque na base do artigo, vocês viram que ele está dizendo que o crime ele consiste inicialmente em ter conjunção ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Então, a lei está fazendo aqui um ponto de corte. Ela está dizendo que
Não é a pessoa que está bêbada, que está drogada, que tomou medicação, que está desmaiada, que tem algum problema ou enfermidade, não. É uma pessoa que, por mais que queira, e por mais que inclusive conheça, saiba do que está fazendo e queira fazer, ela tem uma idade onde a gente estipulou um ponto de corte em que o seu consentimento não é desculpa. Então, assim, ó, eu acho que é bem claro de entender que a lei tem que colocar algum patamar em algum lugar, e ela colocou. Ela colocou na fachada do artigo 217-A que este patamar está cravado em 14 anos. Então, o que acontece? Pessoa menor de 14 anos é tida por vulnerável. Então, praticar atos de ordem sexual com pessoas de idade menor que 14 anos constitui o crime, porque a lei fixou o patamar nesses termos. Ah, Gabriel, mas não é tu que às vezes diz que tem que se interpretar uma lei, aí não é tu que defende uma coisa chamada, por vezes, adequação social, que diz que a gente tem que pensar em contextos para não sair simplesmente imputando as coisas só porque está escrito na lei como se fosse uma questão de gramática. Ah, Gabriel, não é tu que é um crítico. Não sei o quê. Cara, tudo isso. Tudo isso. Agora, a lei estipulou um patamar onde as pessoas são tidas basicamente por pessoas que não têm o discernimento total, pleno, para dar um consentimento. Eu poderia fazer, inclusive, uma crítica dizendo que é uma idade que talvez em algum momento nós poderíamos pensar em, de repente, readequar, né, de alguma maneira. Eu poderia falar esse tipo de coisa, mas vamos deixar assim, ó, a lei é bem clara, fixando inicialmente qual é o seu patamar. Então, como regra, assim como para todo e qualquer crime que existe, como regra, a gente obedece à lei. A gente tenta visualizar possibilidades de contextos que talvez requeiram uma outra interpretação a partir da base. Então, se já começar com a base, o cara dizendo assim, ah, não, mas isso aí nós temos que rever. Não, cara, a base é isso. Menor que 14 anos é legalmente vulnerável, portanto, incorre no crime. Ah, mas a pessoa queria, vulnerável. Ah, mas eu estou de olho nela faz tempo e ela, vulnerável. Ah, mas é ela que pediu, vulnerável, tá? Base. Vamos trabalhar com a base. Tá, então vamos embora. Temos aí o crime como ele está configurado na lei. Tá, então vamos ver como é que os tribunais enfrentam essa configuração. E para isso eu vou mencionar uma coisa que eu volta e meia já falei para vocês aqui em outros apartes, que é a função dos tribunais superiores. O STF, todo mundo sabe, é a cúpula do nosso judiciário, ele tem uma importância e um status de poder político também, e ele é, em primeiro lugar, o tribunal que controla a constitucionalidade, a aplicação da Constituição, a interpretação e as inconstitucionalidades, ou seja, ele está lidando diretamente com a operacionalidade da nossa lei maior, portanto, obviamente, ele tem também o poder maior no quesito de hierarquia. Abaixo dele, nós temos os tribunais superiores, e aí existem alguns tribunais superiores focados em matéria específica, como o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar. Agora, tirando esses que vão lidar com essas especificidades e ou com questões administrativas, como é o caso do militar, da sua área bem específica, nós temos o STJ. O STJ, ele é como se fosse o tribunal dos tribunais. Ele é a cúpula de todos os tribunais de justiça e de todos os tribunais regionais federais do Brasil. Ele é o tribunal que organiza a jurisprudência dos tribunais e, mais do que isso, ele é o tribunal que controla a aplicação de lei. Então, não é exatamente a mesma coisa, é claro, mas dá para você fazer o paralelo assim. Tudo que o STF controla e dá a última palavra em termos da Constituição, da aplicação da Constituição, do que está de acordo com a Constituição ou não, o STJ faz em razão das leis federais. Então, o último lugar que você tem para discutir qual é o efeito, como se deve interpretar, qual é a aplicação correta, se está ou não está adequada uma lei federal, um ditame de lei federal, um artigo do Código Penal, por exemplo, que é legislação federal, legislação da União, você vai discutir no STJ. Então, se não tiver uma questão eminentemente constitucional envolvida, a casa, o último teto do debate é o STJ, porque ele vai dizer como se aplica a lei, como se interpreta a lei e o que a gente tem que fazer em termos de leitura da lei, tá?
Entendeu? Então, por que que a discussão então se cinge aqui no STJ? Porque a gente está falando de uma interpretação e das possibilidades de ampliar ou retrair um artigo do Código Penal. Então, isso é papo para o STJ quando ou enquanto ainda não entrar uma discussão constitucional em cima disso, que daí vai ser papo para o STF, beleza? Então vamos lá. Como é que o STJ tem decidido essa questão? Bom, aí a gente tem que lembrar que o nosso ordenamento, principalmente depois de 2015, com as regras que foram estabelecidas de maneira genérica no Código de Processo Civil, ele está desesperadamente tentando se transformar em um sistema de precedentes. Ou seja, aquela coisa que você sempre ouviu falar assim, ai, eu entro com uma ação, caiu na segunda vara e aí o juiz decide uma coisa. Aí caiu na terceira vara, o outro juiz decide outra. Aí cai com um desembargador é morango, cai com outro desembargador é maçã. Ah, que confusão. Pois é, a ideia é a gente uniformizar a jurisprudência e passar a ter um sistema de respeito e hierarquização de precedentes de uma maneira oficializada, como a gente nunca teve no nosso ordenamento. Precedentes sempre existiram naquele sentido de dizer, olha, o Supremo enfrenta muito esse tema e costuma julgar assim. Ó, aqui no tribunal, essa Câmara, eles trabalham com esse assunto sempre dessa maneira, sempre dá unanimidade. Precedentes era quase como se fosse, em uma certa maneira, um argumento de autoridade. Era como quem diz assim, ó, olha, aqui o nosso TRF costuma julgar isso dessa maneira. Então você está mostrando uma tendência. Agora, precedente já faz mais de 10 anos, oficialmente não é mais uma mera tendência, é para ser uma coisa que fixa o entendimento e é para chover para baixo, é para que os de baixo obedeçam os de cima, os menor obedecem os maior. Lembra daquela? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sistema de fixação de precedentes que vai realizar um controle bastante rigoroso, no sentido de, inclusive, dizer o que vai poder subir para os tribunais superiores ou não, porque dependendo do tipo de matéria, do tipo de enfrentamento que eles já tiveram, sequer eles querem ver de novo aquele tipo de discussão, porque já está fixado o precedente. Então, nós temos mecanismos para fazer fixação de precedentes, nós temos uma série de ditames legais que organizam esse tipo de coisa, e nós temos regras para, inclusive, dizer o que vai ter e o que não vai ter que ser apreciado, e nós temos, inclusive, órgãos internos aos próprios tribunais que funcionam na expectativa de controlar e de manter rígida a corte no que diz respeito aos precedentes. No caso do STJ, por exemplo, nós temos a seção. O que é a seção? A seção é o órgão superior às turmas que julgam os recursos. Significa, portanto, que a gente tem, na área penal, a quinta e a sexta turma do STJ são as responsáveis por abraçar os recursos e os julgamentos que dizem respeito a essa área, a essa temática, e essas duas turmas juntas, elas formam uma seção, e a seção ela vai ditar as regras de uniformização, até mesmo no que diz respeito a o que aquela matéria pelo tribunal tem que acabar sendo configurada e o que as turmas, eventualmente em divergência, precisam se adequar. Então, nós temos órgãos internos de controle. Aqui, nos TRFs, a gente também tem seções, assim como a gente tem turmas, e a nomenclatura é um pouco diferente para os TJs. As turmas, elas são como se fosse a congregação, né, dos grupos e das câmaras, que são os órgãos julgadores inferiores. Tudo isso para garantir que os tribunais eles tenham possibilidade de controlar não só os seus próprios precedentes, mas a forma como o próprio tribunal, em resposta oficial, ele lida com, ele obedece, ele se adequa aos precedentes que vêm dos tribunais superiores, que são, obviamente, os mais importantes. Uma forma que a gente sempre teve de organizar e controlar precedentes foi a edição de súmulas pelos tribunais. Os tribunais brasileiros editam súmulas, que são mais ou menos resumos do entendimento de uma matéria para fazer uma espécie de guia, tanto para quem vai recorrer quanto para o próprio tribunal se basear, se pautar de certa maneira. Claro,
Os tribunais têm súmulas, mas as súmulas mais famosas, as que todo mundo conhece, as que estão na boca, né, dos estudantes e operadores do direito, as súmulas que são realmente mais destacadas são as súmulas dos tribunais superiores e principalmente as súmulas do STF, porque ali você tem uma noção de um precedente superior, de uma tendência de julgamento superior. Agora, quando a gente tem súmulas hoje em dia, assim como alguns outros mecanismos, nós temos esse tipo de tendência transformado numa coisa, como eu já disse, mais poderosa. Porque agora não é só questão de dizer, olha, o tribunal costuma se posicionar assim quanto ao tema X. Não. Numa lógica de precedentes que quer se fixar e quer pautar o debate de baixo, a súmula ela tem uma intensidade muito maior porque ela revela, inclusive, um padrão de julgamento que o Tribunal Superior quer que os tribunais de baixo obedeçam. Então, aqui, a gente tem no STJ uma súmula que, no caso, é a súmula 593, que é o conjunto de várias vezes que o STJ já enfrentou essa mesma discussão e ele espremeu a laranja e tirou um suco. Ele espremeu a laranja e deixou para nós o seguinte texto: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Isso aí foi decidido em 2017 pela terceira seção. Olha a seção trabalhando aí, como eu falei. Significa que, quando o tribunal edita uma súmula e quando a seção edita uma súmula, ela está querendo dizer, meu amigo, sempre que bater esta matéria aqui, a resposta já está dada. O tribunal já fixou esse entendimento aqui. E a súmula 593, portanto, ela está colocando, talvez, ou querendo colocar, uma pedra sobre o assunto, porque ela está dizendo, meu, não adianta me dizer que tu namorava a pessoa, não adianta me dizer que vocês tinham envolvimento, não adianta me dizer que a pessoa... Essa desculpa aparece sempre, né? Principalmente quanto a meninas, né? Ah, a pessoa é rodada, ela já tem experiência, não é bem assim. O STJ sumulou o entendimento de que praticou ato sexual com menor de 14 anos, você está incorrendo no crime. E não vem dar desculpinha. Essa é a súmula, tá? Outro mecanismo de controle que a gente tem são os julgamentos fixados pelos temas repetitivos, ou seja, o tribunal pode pegar uma matéria que sempre aparece o mesmo argumento na mesma discussão, envolvendo as mesmas questões de interpretação, e ele pode exarar uma decisão de tema, ou seja, ele pega e diz assim, olha, este tema aqui costuma bastante se reiterar, costuma bastante se repetir, então nós vamos deixar um julgamento aqui pré-programado no que diz respeito à questão. Nós vamos deixar um entendimento no forno já quando essas questões aparecem. Então, olha comigo, o tema repetitivo 918, isso tudo você pode consultar lá no site do STJ, ele diz assim, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no 217-A caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso e o agente e vítima não afastam a ocorrência do crime. Ou seja, o tema 918 está quase que repetindo a súmula 593. Então, o STJ já 2 vezes disse basicamente a mesma coisa, como quem quer falar, olha, o entendimento padrão nosso para esses casos é praticou o ato com pessoa menor que 14 anos, está em curso no crime. Não tem papo de, mas a pessoa tinha experiência, mas não é a primeira vez da pessoa, mas a gente mantém um namoro, a gente mantém um casamento. Não tem isso daí. Então, o STJ, em 2 vezes, já enfrentou a matéria em súmula e em tema repetitivo, que é para deixar claro qual é a posição primária do tribunal quanto a isso. Mais ainda, gente, nós temos também o tema repetitivo 1121. Ele lida com a possibilidade ou não de desclassificar o crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, ou seja, alguns casos que se repetiram bastante, que foram submetidos ao STJ, tentaram trabalhar a ideia de que o que não houve ali foi um estupro, o que houve ali foi uma importunação sexual, que é um crime, obviamente, menor, com uma pena menor.
O que o próprio STJ disse sobre essa possibilidade? No tema repetitivo 1121, a tese firmada, a tese publicada, a tese que foi parar na pedra é a seguinte: presente o dolo específico, ou seja, a intenção específica, de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática do ato libidinoso com um menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Então, se isso aqui foi alvo de temas repetitivos em que o STJ resolveu fixar suas teses, é sinal de que tem muito recurso que bate na porta lá, ou que batia, dizendo a mesma coisa. Ah, não é estupro porque a pessoa tem um relacionamento com a vítima. Não é estupro porque foi uma coisa muito superficial. Para esses dois argumentos, o STJ já tem pré-programado um tema, já tem pré-programado uma tese fixada. Não dá para desclassificar, por mais que seja uma coisa rápida, simples ou coisa parecida, e não dá também para o cara tentar vir com argumentos para descaracterizar o estupro que está fixado em lei. Beleza? Beleza? Bom, então agora sim, ó, repita comigo. Distinguishing. Distinguishing. Pois é. Em sistemas onde normalmente você tem uma questão de hierarquia de precedentes, você tem que ter mecanismos, você tem que ter possibilidade de discutir certas coisas, porque senão aquilo que é para uniformizar, para hierarquizar, ele acaba, de certa maneira, tendo o risco de engessar, porque se você disser que tudo que tem precedente não tem mais nenhuma discussão, então pronto, né? Aí você manda embora todo mundo lá e você fica com uma série de algoritmos ali que fazem a adequação pura e simples do que já tem e não tem precedente e, dependendo, né, paralisa tudo porque não tem o que fazer quanto ao seu caso. Alguns vão dizer que é uma boa ideia, inclusive, para economizar dinheiro. Mas enfim, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem que ter possibilidade de discussão para ver se um caso realmente está adequado ao precedente que ele deve obedecer, ou se ele tem uma peculiaridade que pode até, quem sabe, formar uma exceção e ou um novo precedente. Da mesma maneira, a gente tem que pensar o precedente assim, ó. Ele serve para já afirmar uma posição quanto a x. Agora, se o meu caso ele é muito parecido com x, mas não é x, ou se o meu caso é x bolinha, ou x,1, será que se aplica necessariamente o precedente? Será que a gente não tem que discutir, eventualmente, se há uma similitude de uma maneira macro, mas a gente, olhando de perto, não tem totalmente uma divergência, uma diferença naqueles casos que requer uma análise distinta, que requer, talvez, a não aplicação dos parâmetros dos precedentes? Será que ela não requer uma distinção para você escapar da fila que está chovendo para baixo? Você dá um passo para o lado, de repente, aquilo pode ser a criação, como eu já disse, até mesmo de uma nova matriz de pensamento que pode ocasionar uma fixação de um novo precedente. A justiça é dinâmica, a gente tem que poder trabalhar com possibilidades de diferenças entre os casos. A isso, portanto, se costuma dar o nome de distinguishing, ou seja, você está promovendo uma análise em que aquilo que está em decisão escapa do precedente porque tem alguma peculiaridade que faça merecer escapar. Até porque a lógica dos precedentes é ter previsibilidade, é ter, né, segurança jurídica. Mas isso não significa que você vai decidir sempre tudo no mesmo balaio, todo o tempo, como se buscar essa previsibilidade fosse mais importante do que decidir judicialmente, né, com algum vetor de justiça, os casos que lhe apresentam. Então, é possível, muitas vezes, você apresentar uma situação que parecia bem fechadinha com o precedente, mas que, na verdade, ela guarda peculiaridades que merecem que o julgamento seja distinto ou distinguido. Bom, vamos dar um exemplo, né? O próprio STJ, ele já admitiu um distinguishing em relação ao tema 918. Ele já admitiu uma questão desse que eu acabei de ler, que é o tema repetitivo, que volta a dizer, olha, cara, não tem que pensar em outras circunstâncias. Se tem relação sexual com menor de 14, está caracterizado o crime e pronto. Pois bem, no recurso especial número 1977.
2.165 do Mato Grosso do Sul, julgado pela sexta turma, a gente teve a possibilidade de considerar o distinguishing para esse caso. Era um caso onde o réu tinha 19 anos de idade e a vítima tinha 12. Ele foi acusado, portanto, pelo estupro de vulnerável. Os pais da adolescente, os pais da vítima, eles sabiam que havia um relacionamento e autorizavam ela a morar com o garoto, teve um filho com o garoto, foi registrado pelo genitor, viviam então numa situação de relação marital. O STJ, ele ponderou o seguinte sentido, né? O acórdão que foi o paradigma, o acórdão que foi o guia para fixar o entendimento no tema 918 era de um estupro de uma vítima que tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então, os ministros chegaram à conclusão de que, tudo bem, para aquele caso onde a gente fixou aquele entendimento que não tinha conversa e pronto, a gente está falando de uma vítima de 8 anos. Mas, eventualmente, para um caso onde o réu tem 19 e a vítima tem 12, eles têm uma diferença curta e existem outras peculiaridades, e que havia um filho e que eles viviam como uma família e se aceitavam assim, o que, de certa maneira, configuraria uma questão suficiente para a gente escapar do precedente. Bem, alguém vai dizer assim, porra, 12 anos e os caras acharam bacana isso, acharam que estava ok. É bastante problemático, ao meu ver, se vocês querem a minha opinião, né? Se vocês querem a opinião de alguém que não votou naquele recurso porque não é parte do STJ, eu acho extremamente problemática esta decisão aqui também. Mas o que os ministros entenderam na época foi justamente o seguinte: havia a necessidade de avaliar aqueles fatores que eu mencionei no início. Havia necessidade de avaliar a questão da significação social e da relevância do bem jurídico, havia necessidade de avaliar se havia necessariamente uma questão que poderia ser tida estritamente por violência em jogo, ao meu ver havia, mas tudo bem, né? O fato é, eles disseram que para o caso que firmou o entendimento, a diferença de idade era altamente gritante entre o réu da época e a vítima de 8 anos. Aqui, você estaria falando de um caso onde a diferença era de 7 anos e haviam peculiaridades que tornavam essa situação diferenciada, principalmente a questão do filho e da relação admitida por todos e aceita pelas famílias. Eu acho um abuso, sinceramente, né, que você diga que a pessoa engravidar é uma espécie de salvo-conduto para que aquilo não seja mais uma violência. Mas, enfim, né? Eu estou passando para você a informação que o STJ já trabalhou com o distinguishing desse caso do tema 118. Então, o próprio STJ cravou o entendimento e o próprio STJ distinguiu o entendimento no caso do julgamento de um outro processo. Bom, querem mais? Antes de falar do Tribunal de Minas Gerais e do que aconteceu ali, que, aliás, todo mundo já sabe, não preciso nem entrar muito em detalhes, eu queria dizer que no habeas corpus número 860538 de Pernambuco, que foi julgado em 3 de fevereiro agora, foi um pouco antes de dar a reviravolta no caso de Minas, um pouco antes de isso aí ganhar todos os holofotes, porque o caso de Minas, do TJ, foi decidido em 11 de fevereiro. Então, em 3 de fevereiro, a sexta turma do STJ também decidiu por maioria absolver um cara condenado a 9 anos e alguns meses de reclusão pelo estupro de vulnerável. O entendimento, que foi por maioria, repito, teve divergência dentro da própria turma, considerou que havia circunstâncias excepcionais no caso concreto, havia um relacionamento afetivo estável com a vítima, havia um nascimento de filho e, assim, a tipicidade material da conduta ficava afastada. Então, o que acontece? Aqui no caso, repetindo, é o habeas corpus 860538 de Pernambuco, agora do dia 3 de fevereiro. O relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, ele reconheceu que haveria necessidade de distinguishing também nesse caso, talvez pelos mesmos motivos que houve o distinguishing ali no caso anterior, no caso em que eles já tinham aplicado esse desvio do padrão. Então, para vocês verem, né, o STJ está com uma batata quente na mão,
Porque o STJ, apesar de não ser todo dia, eles aplicam, volta e meia, o distinguishing do seu próprio entendimento fixado. Ou seja, o tribunal que fixou o entendimento, ele próprio diz, mas aqui o caso é um pouco diferente, aqui o caso é um pouco peculiar. Isso acontece, volta e meia, isso é normal. Agora, o que não é normal é você ter, primeiro, uma relativização um tanto quanto barata dessa coisa que eles próprios haviam firmado, porque, de novo, né, gente? Se é para dizer que relacionamento com vítima, que gravidez e que outras coisas, que aceitação dos pais da vítima, porra, nós estamos no século XXI, cara. Não é mais o pai empresta a filha pro senhor lá, sei que, o dote, não sei o que. Porra, se é para dizer que isso tudo não afasta o crime, mas na hora que isso tudo chega para ser discutido, os caras pedem para afastar, e aí o próprio STJ afasta o crime, então é o seguinte, né? Com o perdão da expressão, né? Utilizando toda a minha habilidade no francês, os caras tiraram os temas e as teses repetitivas e a súmula que eles mesmos editaram para merda, né? Tiraram para merda, né? Bom, vamos lá. Vamos para Minas Gerais, porque você já sabe, ou provavelmente sabe, o que aconteceu em 11 de fevereiro deste ano de 2026, agorinha. Você sabe que a nona Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um réu num caso de estupro de vulnerável configurado, pelo primeiro grau, onde o réu haveria sido condenado, porque o caso tinha peculiaridades que impediam a aplicação automática dos precedentes. Havia o vínculo consensual afetivo, havia uma convivência pública no estilo de um matrimônio entre a vítima e o acusado, havia a anuência da genitora. Cara, isso aqui me deixa louco, velho. O desembargador, então, ele entendeu que o relacionamento não tinha violência, não tinha coação, não tinha fraude. Então, nesse caso, não configuraria o crime previsto. Bom, a essa altura do campeonato, eu vou lembrar de novo para vocês que o crime consiste em ou manter relação com pessoa que tem a sua resistência diminuída por alguma circunstância, ou praticar relação com pessoa menor de 14 anos. Não tem na lei essa coisa de o cara é casado, a menina já está no terceiro relacionamento, não sei o quê. Essa coisa, a mãe deixou, o pai autorizou. E aí, ainda por cima, no caso de Minas Gerais, teve isso, né? Os caras vieram com um papo assim de que, e é costume na cidade, isso aqui acontece na cidade. Bom, cara, assim, ó, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Agora, vamos lá, né, gente? Quando o próprio STJ aplica o distinguishing quase uma semana antes do seu próprio entendimento, pelos mesmos motivos, não dá para dizer assim, olha, o desembargador tá maluco, isso aqui. Cara, de certa maneira, há uma autorização vinda de cima, né? Porque os motivos que o próprio STJ está reconhecendo para distinguir esse caso, eles são os mesmos que foram aplicados aqui. Eles são os mesmos. Então, assim, ó, a Câmara ela deu uma decisão que foge do padrão que é para ser desses casos. Mas eu vou dizer uma coisa triste: ela fugiu do padrão da mesma maneira que o próprio STJ tem carimbado que aceita a fuga do padrão. Ela distinguiu na mesma maneira que o STJ, pouquinhos dias antes, havia distinguido também. Então, assim, ó, eu acho que a decisão é um absurdo, tá? Eu acho que não tem cabimento esse tipo de coisa. Não é uma gravidez, um relacionamento, uma estabilidade, um morar junto que simplesmente passa uma borracha no crime. Aliás, isso é arcaico, né, pessoal? Isso é arcaico. É a mesma coisa que dizer que o cara que violenta a pessoa no sentido do estupro na modalidade, né, com ameaça ou com agressão, se ele casar com a vítima depois, está apagado o crime de estupro. Isso era o que a nossa legislação previa na primeira metade do século, cara. Isso aí já caiu, porque isso é absurdo. Então, olha, tu tá revivendo uma coisa que é basicamente como se a vítima, principalmente meninas, né, fossem patrimônio. Fosse aquela coisa do cara vender a pessoa para fazer um casamento, né? Fosse uma coisa do tipo assim, olha, o pai deixou, tá, então tá bom, agora tu trata de cuidar dela, porque agora tu é o tutor dela. Então, se quiser fazer não sei o que, então trata de casar e morar junto e vai criar o teu filho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Bom, vocês devem ter acompanhado também que o caso teve uma reviravolta depois, inclusive,
das acusações que começaram a brotar contra um dos desembargadores que votaram ali na questão da distinção, porque o sujeito era basicamente todo enrolado com ele próprio acusações de abuso sexual de pessoas menores, né? Eu não vou dizer que significa nem coisa parecida, porque parece que todo mundo que dá uma decisão completamente bizarra é porque tem alguma implicação e tudo mais, uma coisa pessoal. Eu não vou ir para esse lado, tá? Mas que esse cara, né? Por Deus do céu, a gente tem que prestar atenção, porque o sujeito para decidir um troço desse, tendo esse histórico, tendo esse passado, isso aí está em investigação, né? Eu também não vou falar como se fosse tudo confirmado, mas faz a gente pensar, né, e faz a gente cair, né, com a cara no chão, né? Mas enfim, vocês devem ter acompanhado o fato de que houve depois uma mudança no voto, e isso é uma coisa muito maluca, porque a rigor, não era um instrumento adequado para uma mudança de voto. Embargos de declaração, ele serve para que você esclareça pontos controvertidos da decisão, ele serve para que você torne a falar de alguns pontos da decisão para preparar para jogar um holofote naquilo que vai ser alvo de um recurso subsequente. Então, a parte que perdeu, no caso, o Ministério Público, né, porque o cara acabou absolvido pelo TJ de Minas, entrou com embargo de declaração para poder jogar holofote em algumas questões que vão ser alvo dos seus recursos especial e extraordinário eventualmente. Só que nos embargos de declaração, o desembargador sentiu que o barco estava afundando, o desembargador sentiu que estava feio para ele, e aí, nos embargos de declaração, o desembargador utilizou uma coisa que a gente costuma chamar de efeitos infringentes, ou seja, ele acabou revendo a sua decisão, mesmo num âmbito que não era para rever, porque foi dada a ele a oportunidade de falar de novo e ele jogou a cartada de que ele repensou e aí ele votou de novo. Então, o que aconteceu, né? Como o caso deu esse bafafá de repercussão gigantesca no Brasil inteiro, e houve críticas ao tribunal, aos desembargadores, foi o Conselho Nacional de Justiça para cima do próprio desembargador, que no caso é Magid Nawef Lawar, ele acolheu os embargos e ele, numa decisão por conta própria, decidiu restaurar a condenação. Ele votou ao contrário, ele aproveitou o âmbito dos embargos para dizer assim, repensei o caso e agora eu vou votar para condenar. Então, a última decisão do TJ de Minas acabou sendo pela condenação, porque em embargos declaratórios, que não era exatamente para ser assim, nem para ser para essa finalidade, o desembargador acabou mudando. Mas foi tarde demais, né? Foi tarde demais porque aí as vítimas dele, as supostas vítimas dele, já tinham posto a boca no trombone, o CNJ já veio quente, já veio cheirando sangue para cima do cara, ele já está afastado momentaneamente do TJ e a situação está posta dessa maneira. Claro, claro, é um prato para que a defesa do acusado recorra agora, inclusive para levantar a questão de que não era exatamente em embargo de declaração que o cara supostamente tinha que rever um voto como esse, né? Mas foi a solução que se encontrou por ele para tentar aliviar a própria barra e talvez, né, talvez tenha tido uma encomenda do próprio tribunal lá, da chefia lá, dizendo assim, ô meu amigo, te vira com essa porcaria que tu fez aqui, né? Enfim, então eu quero mostrar com essa parte aqui para vocês que essa questão de distinguishing não é uma coisa que surgiu agora, não é uma gambiarra que apareceu ontem, não. É um instrumento legítimo, é um instrumento interessante até para que a gente possa realmente debater essas questões que não podem ser pura e simplesmente colocadas num precedente e tudo que mais ou menos rela no precedente tem a mesma decisão, fim de papo, acabou, bola para frente. Não, a gente tem que poder considerar peculiaridades de casos, até porque tem casos que fecham direitinho com o precedente, tem outros que não fecham direitinho, e aí é nosso dever a gente tentar adequar para, como eu já falei, ou construir novos precedentes, ou abrir brechas de discussão e tudo mais. Agora, quando o distinguishing ele acaba sendo patrocinado pelo próprio tribunal, que é o responsável por configurar e por sacramentar a interpretação das leis, e quando ele próprio tem súmula, tem julgamentos reiterados,
tem tese fixada para recursos que se repetem, dizendo uma coisa, e ele próprio faz o distinguishing de si mesmo, dizendo outra, quem dirá os outros tribunais o que não podem fazer, né? Então, vamos ver o desfecho desse caso. Eu estou curioso, inclusive, para ver qual é o futuro desse desembargador e quais são os próximos passos aqui, principalmente a partir da discussão que vai se dar agora com o sujeito condenado, porque a bola agora está com a defesa do réu. Vamos analisar o caso e vamos pensar nessas questões aqui sobre o que a gente quer socialmente, o que a gente quer política e legalmente que seja o estupro de vulnerável ou não. Porque a lei não fala nada de exclusão quando tem casamento, quando tem filho, quando as partes querem namorar, enfim. Já deu para entender um pouquinho, né? Já deu para sair um pouquinho mais esclarecido sobre esse tema. Então, é para isso que serve o à parte. E é para isso também que eu digo que o Vira Casacas conta com a sua ajuda. O Vira Casacas conta com o seu apoio. Então, vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá em orelo.cc, caso você seja cadastrado no Orelo, ou faz o Pix recorrente, viracasacaspodcast@gmail.com. R$ 5 mensais já ajudam a gente manter o time unido, as pessoas que trabalham conosco remuneradas e o podcast de vento em popa. Você gosta do Vira Casacas? Você gosta das nossas colunas? Então considere nos apoiar. R$ 5 mensais é o que já basta. Feito, meu povo? Valeu? Então, muito axé e muita perseverança para aguentar até às 18 horas aí para bater o ponto aí. Pelo fim da escala 6x1, Vira Casacas obviamente está nessa. E sextou. Um beijo e até logo em breve.